Fala pessoal, eu sou o Bill Pedroso, eu estou aqui com o Lucas Cameron e com o Maomé, o Profeta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos, o melhor programa de fake news, subversão e afins da internet. O que a gente tem hoje para vocês de notícia? Temos hoje o foco é o mundo internacional. Hoje o foco é a situação ali na Rússia, na Bielorrússia, na Polônia. Tá rolando muita coisa estranha ali. Parece que o nego vai sair na mão de vez mesmo. O Lukashenko tá tomando ações meio estranhas. O governo da Bielorrússia tá mais estranho do que o normal. Mas antes da gente falar um pouco disso, temos 3 noticiazinhas brasileiras. Um pequeno combo de faz o L arrombado. Primeiro, a maioria da população, segundo pesquisa recente, a maioria da população é contra a dupla regulação da mídia, é contra um sistema na qual as empresas de rede social e o governo, ao mesmo tempo, regulam as mídias sociais. E um total de 30% da população é decente, acha que nem o governo nem as plataformas de mídia social deviam ficar praticando censura e regulação de conteúdo. Olha só, 1/3 dos brasileiros querem tratar o resto dos brasileiros como adultos. Isso é um número muito bom. Temos também o apagão geral. Aliás, não sei se você está assistindo ou não esse programa. Às vezes você não está assistindo ao vivo porque você ainda está sem luz. Mas aparentemente 20 estados brasileiros tiveram problema com o suprimento de energia. Sejam muitíssimos bem-vindos a 2001, aparentemente. A gente já falou sobre o imposto que viaja no tempo, a regulamentação que viaja no tempo. Agora temos a infraestrutura de fornecimento e produção de energia elétrica que viaja no tempo também no Brasil. Olha só que maravilha. E, por fim, temos o Exército, aquele bando de desgraçados, covardes de farda oliva, cães do Estado no Brasil, com medinho, porque o PT vai criar, está caminhando para criar a guarda bolivariana. E se o PT criar a guarda bolivariana, o Exército começa a ficar jogado para escanteio, eles começam a ter uma situação política instável. Ah, sério? Sério que a ditadura que recebeu o apoio do exército brasileiro eventualmente vai se voltar contra o exército brasileiro e criar o seu próprio exército, que nem toda ditadura ao longo da história faz? Estamos sendo pegos de surpresa os semi-analfabetos do exército. Mas esse é o nosso combo, leve combo brasileiro. Hoje a notícia mesmo, hoje o mundo mesmo está mirado ali na Rússia, na Polônia e da Bielorrússia. Na Rússia teve as notícias que não deu tempo da gente explorar ontem. Basicamente, hoje começaram aqui na Rússia, onde eu moro, os testes com o rublo digital. E parece que não está dando muito certo. Graças a Deus, parece que não está dando muito certo. Mas vamos falar um pouquinho disso. Temos a criminalização de anonimidade online, uma nova lei federal aprovada pelo Putin, que basicamente, isso já foi ontem ou anteontem que isso foi aprovado, que já foi colocado em prática. E basicamente os caras estão forçando toda e qualquer plataforma online onde você precisa se registrar para usar a cobrar dados que o governo russo possa acessar. Por exemplo, se eu quiser abrir uma conta no VK, no Facebook russo, eu tenho que dar o meu celular e o meu nome, talvez uma foto do RG ali, para o governo russo conseguir vincular a conta à pessoa. O governo russo está com medo de fake agora. Olha só que ditadura imponente, né? E temos já o Reddit nessa reforma aí de leis de informação, anonimidade e afins. Temos o Reddit sendo multado pelo governo russo. Óbvio, o Reddit provavelmente não vai pagar essa multa para o governo russo, porque o Reddit, que eu saiba, não tem servidores na Rússia, mas não deve ter nem representante na Rússia mais, mas está sendo multado por desinformação. Olha só. Então, assim, nunca se esqueçam que, beleza, o governo russo, a ditadura russa, tem um papel instrumental na hora de frear o avanço do globalismo, mas continua sendo uma ditadurazinha fascista de merda. Temos também a grande novela polonesa, o
Lukashenko ali, tal como um Roberto Aldrigues de novela mexicana, tentando cortejar a Maria Cecília de Arroia, que é a Polônia, e não está dando muito certo. Basicamente, entre ontem e hoje, várias coisas estranhas vêm acontecendo entre esses dois países. Primeiro, o Lukashenko começou a falar em desescalar a situação da fronteira. Depois que a Polônia falou, vamos mandar 10 mil soldados, então é soldado pra caralho nessa fronteira. O Lukashenko falou, peraí, vamos com calma. A gente sempre foi amigo, não tem porque a gente brigar, é os Estados Unidos que tá insuflando esse conflito aí, ó. Vou até tirar o Wagner, vou mandar o Wagner embora da Bielorrússia. Não tem nada a ver com o fato de que eu tô pagando milhões de dólares pro Prigozhin aqui, eu tô cansado de pagar essa grana pro Prigozhin. Vou mandar o Wagner embora para acalmar as tensões aí na Polônia. E a resposta da Polônia foi: nossa, que maravilha! Foda-se, vamos continuar mandando tropa para a fronteira. Não tem esse negócio de mandar o Wagner embora. Nós já estamos em uma situação de guerra e o bicho vai pegar fogo. Aí você fala, pô, sacanagem da Polônia, né? Os caras de fato estão tentando desescalar na Bielorrússia, tirando o Wagner Group. Mais ou menos, porque o Wagner Group foi pego em 2 países, na Látvia e na Polônia, com espiões infiltrados tentando recrutar europeu para o Wagner Group. Basicamente, várias pessoas, vários membros do Wagner Group estão espalhados na Europa, em países da OTAN, tentando aliciar o pessoal. Fala, pessoal, é o seguinte, essa guerra é maluca, vocês não gostam dessa porra desse projeto europeu, vem lutar com nós, vocês vão ser recrutados pelo seu exército para servir de forma obrigatória, eventualmente, ganha dinheiro com nós, vem lutar do lado vencedor, ganhando uma graninha ali, contrato privado, X e Y, vem para cá. E o pessoal está ficando puto nos países da OTAN, porque o Wagner, que supostamente estaria indo embora para a Líbia e de volta para a Rússia, na verdade está dentro do território da OTAN, tentando angariar simpatizantes. Temos também o Vitor Krenin, o ministro da Defesa da Bielorrússia, ao mesmo tempo em que o Lukashenko, quer dizer, no dia seguinte ao Lukashenko falar esse negócio de peraí, vamos acalmar as tensões, ô Polônia, fica tranquilona aí. O ministro da Defesa dele vem a público e fala, gente, ó, é o seguinte, uma guerra física mesmo, de conflito, de trocação de porrada entre Rússia e Bielorrússia e OTAN, não é só provável, não é só inevitável, é óbvia. O cara veio a público falar que um conflito armado com a OTAN, a essa altura do campeonato, é óbvio, porque tá todo mundo se mobilizando para um conflito mesmo, e assim, a bola já está rolando ladeira abaixo, não tem mais como parar, não tem mais desescalada, não tem mais nada, vai rolar e acabou, segundo o ministro da Defesa da Bielorrússia. Enquanto isso, como era o nome dele mesmo? O Stian Jensen, o chefe do Estado-Maior da OTAN, basicamente o pica das galáxias da OTAN, tá falando em uma possível trégua. Tá falando que, ó, esse negócio de continuar essa guerra com a Ucrânia não vai dar certo. Tá uma situação insustentável. E assim, e se a gente fizesse assim? Isso, um dos grandes líderes da OTAN. E se a Ucrânia der um pedaço dela para a Rússia, um pedaço dela para a Polônia, vira uma Ucrânia menorzinha ali e a gente encerra essa bagaça, traz a Ucrânia para a OTAN, mas encerra essa bagaça. Não acho que vai rolar, mas assim, mostra que você tem já gente influente dentro da OTAN começando a falar em público de uma possível trégua, de entregar um pedaço da Ucrânia para a Rússia, para o Putin, e em troca de uma trégua. E em troca também da Ucrânia entrar para a OTAN. Então temos uma situação extremamente confusa dos lados daqui, que a gente vai desempacotar para vocês hoje. Por fim, temos também, como é que se diz? Epidemia de incêndio, né? Temos um incêndio extremamente suspeito na Havaí, ali em Lahaine, como é que fala essa?
o nome dessa ilha mesmo? Ali em Lahaina. Talvez o incêndio mais trágico da história do Havaí. Estão falando em uma das maiores tragédias naturais da região, em termos de perda de vida e afins. E como a gente vai ver, tem muita coisa suspeita. O nego tá falando de aquecimento global, aquecimento global, aquecimento global. Tem porra nenhuma de aquecimento global. O nego já, cientistas do setor privado da ilha de Lahaina já estão avisando do potencial desse incêndio. Há anos, desde ali de 2016, eles estão falando, gente, vocês estão plantando coisa que não é nativa daqui, coisas que são muito mais inflamáveis do que as nossas plantas nativas e pode dar merda. E as autoridades públicas falaram, foda-se. Agora tá dando esse incêndio e, curiosamente, o incêndio tá dando muito poder pro governo dos Estados Unidos estatizar terra. Tá um negócio estranho, uma situação estranha ali com o Havaí, ao mesmo tempo em que a França tá pegando fogo. E assim, a França pegando fogo, a gente sabe o que é. Começa com R e termina com Rússia. No caso, puta incêndio rolando ali na fronteira da França com a Espanha, e esse é que nem o Canadá mesmo, esse aí é incêndio criminoso iniciado por grupos de sabotagem e afins. Pessoal, eu tô suspeitando que o Rumble está fora do ar, é isso mesmo? Lucas, dá uma testada aí no seu PC, vê se você consegue acessar o Rumble. Não, aqui tá tranquilo. Então é Você só tá com a VPN ligada? Não tô com o VPN ligado. Talvez. Será que o Rumble se desentendeu com o Putin? Enfim, fica de olho nos comentários aí, então, que eu não tô conseguindo ver os malditos comentários, tá dando problema. O Rumble tem hoje nós temos aqui o Causticidade mandando um salve para nós, também perguntando onde é que tá o Cataláticos no Nostre. E o TNS1000, né, falando, vocalista da banda Cassino Objetivista vendo isso. Eu não peguei qual é o normal. Não peguei a referência também. Agora surgiram dois aqui. O Rui Costa Pimenta Ancap falando que ali estava normal. E o Regis falando que a live tá falhando, mas parece que tá melhor. Então acho que é uma estabilidade do Rumble mesmo. Ah, justo. Provavelmente Rumble é Rumble, né, pessoal? Puta merda. O servidor dos caras roda a base de hamster mesmo, roda a base Eu de acho que se a gente for ver o white paper do Rumble, vai aparecer, sei lá, que o cara tem a formação técnico da Microlins, alguma coisa assim. Pois é. Experiência na positivo, vai ser um negócio complicado. Mas enfim, bom saber porque o programa ainda está no ar. Salve para todo mundo que está aí assistindo. Sejam muito bem-vindos. Causticidade. Noster, eu até talvez tenha sido você que tenha comentado ontem no programa, perguntando por que a gente tá no Noster, cadê Catalácticos no Noster? Cara, a gente já tem coisa pra cacete pra fazer, rede social infinita pra tomar conta. O Noster, até onde eu sei, é extremamente pequeno, né? Então, assim, é menor que o Rumble. Isso pra gente não faz nenhum sentido em termos de como é que se diz? De marketing. A gente vai atingir muito pouca gente. Normalmente quem usa o Noster já usa várias outras coisas também. Existe uma coisa chamada pecar por excesso, e aí a gente começa a perder tempo tomando conta de um monte de rede social que não tem retorno e não consegue montar o programa direito. Então, talvez um dia, se o Noster crescer ou se a gente tiver um time maior, a gente apareça por lá, mas não vai ser por agora. Enfim, salve a todo mundo, sejam muito bem-vindos a um programa, é sempre um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E antes da gente entrar nas notícias do dia, vamos aos nossos follow-ups. A gente tem bastante follow-up hoje, alguns interessantes, outros mais ou menos, mas o primeiro é esse aqui. A gente sempre gosta de começar com o caos econômico brasileiro, não é mesmo? Ué, cadê essa bagaça? Aqui. Magazine Luiza tem prejuízo líquido de 302 milhões no segundo semestre, mais do que o dobro em relação ao ano passado. Ela já teve um puta prejuízo líquido no ano passado. Achou aquela, como a Luísa Trajano. Luísa Trajano, alguém falou hoje que parece o Zarbon do Dragon Ball e eu não tô conseguindo desver isso. Parece aquele maluco que luta com os caras no planeta do Piccolo, verdinho, com a boca meio estranha. E eu não tô conseguindo ver isso. Aliás,
Cadê esta bagaça? Bom Dragon Ball. Olha a Luísa Trajano aí. Olha que maravilha. Enfim, a Luísa Trajano achou que com a ascensão do PT ali, se ela fizesse o L pesado, o negócio fracassado dela, que estava com centenas de milhões de reais de prejuízo líquido por ano, ia receber uma injeção do governo e ia finalmente conseguir respirar. Parece que não foi o caso, não é mesmo? Faz o L, gorda reptiliana arrombada do caralho. O que mais que a gente tem de follow-up? Falando em gordo reptiliano arrombado do caralho, temos o Flávio Dino. Aliás, falando em personagens do Dragon Ball Z, temos o Majin Buu. Monstros de extrema direita só chegam ao poder com a ajuda do centro, diz Dino, falando sobre o Javier Milei, o cara que não é nem de esquerda nem de direita, ele é libertário. Cara que é tão de extrema direita que ele quer que você tenha a capacidade de usar a droga que você quiser. Cara que é tão de extrema direita que ele quer que gays possam se casar, né? Que gays possam se casar. Essa é a extrema direita que preocupa o Flávio Dino. E diz que eles só chegam ao poder com a ajuda do centro. Quer dizer, o cara que está contra o centro, abertamente, que ele está contra a extrema esquerda dos kirchneristas, mas ele também está contra aquele PSDBismo ali da Burit, aquele centro-esquerda que paga de centro-direita. Enfim, o cara tá contra todo mundo. Ele só propôs um novo modelo de Argentina com base na liberdade individual e levou 30% nas primárias. E me refresca a memória, mas quem ganhou, com todas as aspas, em 2022, com a ajuda do centro aqui no Brasil mesmo, foi a extrema-direita, então, né? Pois é, foi o PT, Partido dos Trabalhadores, o novo símbolo da extrema-direita. Afinal de contas, se articular com o centrão, aparentemente é assim que acontece. Você vira extrema-direita imediatamente. Enfim, a gente já não espera nenhuma coerência desse poço de sebo cancerígeno. Mas parece que ele está acenando para alguém, né? Parece que ele está falando mal do centro aqui no Brasil. Será que isso significa que podemos esperar uma radicalização anti-centro cada vez maior de figuras como Flávio Dino? Eu acho que não, porque eu acho que eles ainda, por enquanto, até a gente ter de fato a ascensão da Guarda Bolivariana, da Guarda Nacional, eles ainda dependem do centro para se articular. Então, acho que é só o Dino tendo problema ali cerebral mesmo, um problema psicológico severo. O que mais que a gente tem de follow-up para vocês? Exército repassa ao Ministério Público Federal dados sobre registro e arsenal de CACs em Rondônia. Parabéns para você que não seguiu o nosso conselho aqui no Catalácticos. E ao invés de, quando o Flávio Dino e outros ditadores pediram para você fazer o registro novamente das suas armas, ao invés de ligar para a polícia e falar: senhor policial, alguém entrou aqui em casa e roubou todas as minhas armas, por favor, vamos fazer um BO e, né, ficar com as suas armas. Você foi lá e se registrou? Parabéns, é isso que está acontecendo. O Exército já passou ao Ministério Público Federal todos os dados a respeito dos CACs em Rondônia. Isso vai ser a tendência no mundo, porque o Ministério Público Federal vai depois recolher a sua arminha, infelizmente. Então, cara, se você não fez ainda, corre para fazer. Faz um BO na polícia. Seja roubado. Se deixa alguém fictício roubar as suas armas, corre na polícia, fala: meu Deus, roubaram todas as minhas armas, eu não tô mais encontrando elas. Bota uma bomba ali no seu cofre, explode o seu cofre, chama a polícia e esconde a porra da sua arma, porque a polícia vai lá tomar. O governo vai lá tomar a sua arma em breve. O que mais que a gente tem de notícia de follow-up? Advogado é bloqueado no TSE após pedir anulação de julgamento de Bolsonaro. Quer dizer, isso aqui é mais uma das perseguições sistemáticas ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e afins. Dessa vez não foi nem o Bolsonaro, foi um advogado que foi no sistema do TSE
como é que se diz? Pedir a anulação do julgamento do presidente e ele foi bloqueado do sistema. Detalhe, ele não hackeou o sistema para anular na marra, ele não... Não. Ele foi fazer um pedido formal, como todo advogado pode fazer no sistema do TSE, e o TSE deu ban, deu bloco no cara. Araújo também foi alvo de determinação que o obriga a pagar multa de 26,4 mil reais. Meu Deus. Isso já em cima de uma outra multa do mês passado de 13.200 reais. Gente, quer dizer que o advogado que vai tentar fazer um pedido jurídico, executar um procedimento jurídico, toma um bloco e recebe multa. É isso. Meu Deus. Meu Deus do céu, é esse o estado ao qual chegamos. Puta que o pariu. Enquanto a quantia não for paga, o advogado não vai mais poder protocolar ações no TSE. Pô, essa altura do campeonato ainda bem, né? Porque o cara tem que ser muito burro ou muito corajoso para continuar protocolando, pedir petição no TSE depois dessa. Você vai protocolar uma petição, você toma banho e multa? Caralho, vai, manda por correio, pede para um brother seu que você não gosta muito protocolar, sei lá. Caralho. A OAB seria acionaram. O Gonçalves, o arrombado aparentemente responsável por isso, ainda acionou a OAB para adoção de eventuais providências disciplinares ao avaliar que Araújo cometeu abuso do direito de petição, senhoras e senhores. Abuso do direito de petição. Não é, abuso do direito de petição seria se o cara estivesse flodando o sistema do TSE. Todo dia ele manda 15 petições ali, e aí de fato você está só sendo um bostinha que está dificultando a vida de todo mundo, tem que tomar uma punição administrativa. Você simplesmente fazer petições a um órgão público? Ô, policial, estou sendo roubado aqui. Você está sendo roubado, mas você é petista ou bolsonarista? Não, eu sou bolsonarista. Puta, então você está abusando do seu direito de fazer ligações para a polícia, de fazer pedidos de socorro. Nós vamos processar você. Primeiro, seu celular está bloqueado aqui na polícia, ok? O 90 não te atende mais. O 90 é polícia? Acho que não é polícia. O 90 não te atende mais. E toma essa multa de 15 pau aí pra você largar de ser otário bolsonarista, achando que pode ligar pra polícia. Liga pro Batman, filha da puta. Meu Deus. Caralho. Eu não acredito nisso. Agora eu tô vendo, finalmente voltei pro Rumble aqui. Tô vendo o Regis, tá sendo muito bem-vindo, Regis Spot. E fui pescar e a pistola caiu no rio. Nesses casos, eu não recomendo, porque a polícia vai, de fato, investigar, vai pro rio ali, vai tentar achar a sua arma, vai ser um pé no saco. O policial, quando ele vir que você está mentindo, ele vai... O policial é que nem cachorro, eles começam a farejar mentira ali, eles vão atrás. Diz que alguém roubou mesmo essa porra e esconde muito bem a sua arma. Só que o Regis tá falando aqui, se o Frederico Bastiat estivesse vivo hoje e visse o nosso sistema de justiça. Pô, cara, eu acho que se o Frederico Bastiat estivesse vivo hoje, ele já estaria insano dentro de um quartinho almofadado, com a camisa de força, batendo a cabeça na parede há anos. Desde o Covid, talvez, desde a fraudemia e dos lockdowns, o cara já ia estar em estado de choque. Porque nem na época dele, que era uma época roots, a gente viu coisas tão bizarras quanto a nossa, quanto que a gente está vendo agora. Aliás, falando em coisas bizarríssimas nunca antes vistas, lembra que a gente falou do presidente do Equador? Do presidente não, do presidenciável do Equador, que tinha se comprometido a brigar contra o narcotráfico, o cara que era de centro-esquerda ali, mas que era sóciazão, mas que estava cansado do narco-estado, queria dar uma reformada na polícia, queria ir atrás do traficante, morreu. Pois bem, dias após morte de candidato, dirigente político é assassinado no Equador também. Caralho. Os caras estão fazendo... A política equatoriana é de matar, né? Os caras estão fazendo a limpa mesmo, né? Os caras levaram ficha limpa a um nível que a gente nunca tinha imaginado. Meu Deus do céu.
clássico dois homens e uma moto, né? Dois homens e uma moto é talvez o grande Grim Reaper da cultura moderna, mas enfim, meus pêsames. Você vê que o Equador é um país estranho, porque esse cara também ele não era exatamente a oposição mais ferrenha ao sistema. O cara era só um esquerdista. É como se o Lula já estivesse no ponto de estar matando o Ciro Gomes. Não, é só a única diferença dele pro resto do esquerdismo é que ele falou: ô, pessoal, narco-estado é bad, hein? Vamos aí prender uns narcotraficantes. É o que o narcotraficante falou: é pau no seu cu. Prende aqui, então, já que você tá morto, otário. Que lugar horroroso, velho. Mas não estamos muito longe disso. Porque lembra que a gente falou que o PT ia começar a rede de TV deles? Pois bem, PT vira emissora de TV aberta após alugar sinal em satélite de parabólicas. Agora, você que tem antenas parabólicas digitais já pode sintonizar no 1313 a partir dessa quinta-feira. E é isso aí. PT tem TV agora. Tudo super saudável. Saudabilíssimo. Não é como se agora a gente tivesse entrado num estado onde essa emissora de TV que o PT tem vai cada vez mais se expandir, enquanto o PT cerca, fecha o cerco em todas as outras emissoras de TV, até que ela se torne um canal único de televisão, não é mesmo? Até que a sua TV, o seu celular, se torne verdadeiramente a teletela do George Orwell. Cantamos essa bola aqui faz muito tempo, era bem óbvio e mostra, junto com o que a gente vai falar da Guarda Bolivariana, uma nova fase do desenvolvimento do PT. Então, vamos tratar mais a fundo disso em breve. O que mais que a gente tem de notícia para vocês, de follow-ups? De Brasil é isso, temos mais um follow-up americano, 2 follow-ups americanos e 2 follow-ups da guerra, que você já sabe qual. Aliás, vamos começar pela guerra, porque vocês já sabem qual é o follow-up da guerra. Olha, pessoas, a guerra ainda está rolando. Explosão no sul da Rússia mata 35. Aquele mesmo padrão dos ucranianos começarem a tentar atacar com drone e outras formas alvos dentro da Rússia. A Rússia, mais uma vez, se mostrando fraca e não retaliando a altura. Se bem que, da última vez que isso aconteceu aqui no programa, onde a gente viu uma onda de ataques ucranianos para a Rússia, e a Rússia se mostrando fraca, não retaliando, passou um mês e meio, e a gente viu que, na verdade, a Rússia estava retaliando para um cacete e a mídia estava apagando, né? A última vez que a Ucrânia fez uma onda de ataques dentro da Rússia, a Rússia começou a usar míssil supersônico, obliterar centro de tomada de decisão, e aquilo não chegava para a gente. Talvez seja uma situação semelhante. A Rússia também está torando pau, mas aqui nada fora do normal, nada fora do que a gente já tem visto nas últimas semanas. Basicamente, barragem de míssil para cacete, alvo civil, alvo militar, alvo de infraestrutura. E falou, é esse, a guerra está rolando, o pau ainda está comendo. O que são follow-ups previsíveis também, mas importantes, é esse aqui. Quer dizer, não, tem mais um que é imprevisível. Mas esse aqui Perdão. Esse aqui é previsível. Tem um que é maravilhoso. O previsível é esse aqui. Trump é indiciado na Geórgia com base em leis usadas contra gangues. Basicamente, o Trump está sendo indiciado na Geórgia por ter tentado fraudar as eleições na Geórgia. É isso mesmo. O Trump e mais 18 pessoas supostamente tentaram alterar o resultado das eleições nesse estado. Acuse-os do que você... Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Literalmente, né? Os caras que roubaram a eleição na cara dura, os caras que querem te convencer que o vegetal do Joe Biden foi eleito com mais votos do que o Obama, foi o presidente mais votado da história. Agora estão querendo te convencer que o Trump fraudou a eleição, que ele perdeu. Então, assim, ele tentou fraudar a eleição, mas não deu certo, ele perdeu. Que porra de narrativa é essa que nego quer? Eu acho que aí tem uma novidade, né? Porque eles testaram primeiro aqui o estado vassalo deles, como é que é essa narrativa de emplacar que agora o ex-presidente tentou fraudar a eleição, viram que tá indo Mauro Cid, Silvinei,
cacetada de gente presa. Anderson Torres, sabe, que foi liberado agora recentemente, e viu que deu certo aqui, vamos testar fazer isso com o Trump, né? Sim. Você está vendo os Estados Unidos essa perseguição ao Trump se expandindo também. Por quê? Porque ela começou em Nova York, Califórnia também, os dois grandes centros democratas. Agora ela já está em um centro democrata menor, que é a Geórgia. Geórgia, na verdade, tem um interior um pouco mais conservador e a capital. Cara, a capital da Geórgia é um dos lugares mais nojentos do mundo, assim, é onde você mistura o pior da cultura negra com o pior da cultura progressista. Se a capital da Geórgia, se Atlanta fosse uma pessoa, seria um negro trans com cabelo pintado, franjinha azul e que não toma banho, basicamente. E é lá para lá que está se expandindo essa perseguição jurídica ao Trump de forma maluca. O follow-up, que é maravilhoso, o melhor follow-up do dia é esse aqui, senhoras e senhores. É isso mesmo. Os cogumelos alucinógenos chineses não tiveram impacto nenhum em mim, diz Janet Yellen. Ou seja, eu já sou completamente demente, já sofro de doenças degenerativas neurológicas avançadas e não preciso da ajuda de drogas alucinógenas potentes para me comportar como uma completa maluca, diz Janet Yellen, o Biden fêmea, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Para quem acompanha o programa, viu... olha a cara da mulher, gente. Quem acompanha o programa viu as cenas ridículas que a gente mostrou aqui algumas semanas atrás, da Janet Yellen basicamente indo para um prato, tô mais doidão que a Yellen, né? Indo para um restaurante lá na China durante a visita oficial, pedindo um prato que ela não sabia que tinha cogumelos alucinógenos nele. Depois desse jantar, tudo que a Janet Yellen fez na China foi extremamente estranho. Ela estava apertando a mão dos diplomatas, fazendo assim. Ela estava surtada, doidona, fazendo merda ao longo de uma viagem inteira ali de comissão diplomática e afins. E agora está dizendo que não, isso aí é fake news. Cara, ela não só surtiu efeito, como ficou sequelada, hein, Janet? Meu Deus do céu. De follow-up que a gente tem é isso aqui. Salve para todo mundo. O Murilo Lola tá falando aqui, quero Liber TV 24 horas. Nós também, o que falta é grana para essa bagaça. Na hora que a gente tiver um dinheirinho, a gente faz o Catalático ser mais um de vários programas da Liber TV. Já pensou um programa de música e arte libertário, um programa de comédia, um Hermes e Renato libertário, mais de um programa de notícia para a gente ficar ali torando pau, programa de porradaria, talvez. O Catalácticos é o começo de algo que talvez seja muito maior. Vamos crescer, porque se a gente ficar rico, a gente vai tocar o terror na cultura brasileira. O Regis Sport tá falando, teve gente morta que votou no Biden, gente morta pra cacete. E, aliás, como a gente falou ontem, e vamos retomar amanhã no nosso especial Javier Milei, a fraude tá rolando na Argentina também. O Milei conseguiu ganhar, mas já tivemos relatos em primeira pessoa de gente que foi votar e na cédula impressa e não tinha lá o Milei como opção para votar. Olha só que maravilha. Enfim, esses são os nossos follow-ups. Antes da gente começar qual é o contrário de santa? A nossa satânica trindade de notícias brasileiras, o nosso combo de infelicidades brasileiros. Deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, por favorzinho, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas. E faça parte das nossas outras redes sociais também. Siga a gente no Instagram para você ter acesso aos nossos cortes. Siga a gente no X. Não sei porque seguiria a gente no X, mas se a gente tiver seguidores, talvez a gente comece a fazer alguma coisa. Temos o nosso chat no Telegram também, onde vocês podem trocar ideia com a gente, dar sugestões de notícia. A gente muitas vezes traz notícias que foram sugeridas por vocês no nosso canal do Telegram. A gente tem... a gente compartilha documentos, livros, matérias e afins, papers acadêmicos com vocês lá no Telegram. Então sigam a gente lá no nosso canal.
que é super legal. Todos os links estão aqui. Temos o Spotify também. E para nossa comunidade com deficiências psicológicas severas, temos um canalzinho no TikTok também. Então é isso aí, pessoal. Se você, por acaso, está assistindo a gente no YouTube, nós também estamos começando a dar umas transferidas para o YouTube de vez em quando. Vem pro Rumble, larga essa porra dessa plataforma de comunista. É legal para várias coisas no YouTube, é legal para canal de ciência, é legal para canal de entretenimento, para qualquer coisa que tenha a ver com política, é censura o tempo todo. Sai daí, vem pro Rumble e a gente não vê comentário no YouTube. Todo o nosso chat está aqui no Rumble mesmo. Então, o Murilo Lova tá mandando, teve morto que votou no Biden, né? Teve morto que votou no morto. Pois é. É questão de afinidade, né? Questão de afinidade ali, morto atrai morto e é isso aí. Representatividade mais do que representatividade mais do que representatividade, pois é. Primeiro a gente teve o Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, depois tentaram emplacar a Hillary, a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, não deu certo, porque, né, posição de poder para mulher é problemático. E segundo, porque a Hillary não é exatamente uma mulher, é um demônio que tomou forma afeminada, levemente afeminada. Agora estão tentando expandir a representatividade e dar poder para o morto, para a pessoa senil. Enfim, comentários à parte, vamos às nossas notícias brasileiras. E a primeira e melhor notícia do Brasil é essa aqui. Olha só que surpresa agradável. Maioria é contra Estado e Big Techs regularem redes. A manchete é um pouco mais otimista do que deveria. O Instituto Civis, eu não conheço. Olha, eu vou falar já disclaimer. Não conheço o Instituto Civis, não fiz o que eu normalmente faço, porque não deu tempo hoje de checar quem é o Instituto Civis, como é que foi realizada a pesquisa. A gente sabe que essas pesquisas são, às vezes, problemáticas, mas assim, pior que o IBGE provavelmente não é. Só que o Instituto Civis supostamente fez uma pesquisa em nível nacional e a maioria das populações são contra a regulação dupla das redes sociais, ou seja, são contra tanto o Estado e, ao mesmo tempo, as redes sociais regularem o conteúdo que estão ali dentro. Você tem 41,7% de completos imbecis no Brasil, que dizem que são a favor dessa dupla regulamentação, e quase 60% que são contra a regulação dupla. Vale lembrar que tem que desempacotar, porque desses quase 60, 30 são ausentes de qualquer regulamentação, ao passo que 17 ali, as próprias Big Techs têm que se autorregular, e ainda tem 10 nesse processo que também são os completos imbecis. Quase todos envolvidos. Pois é, por isso que eu falei que a manchete é mais otimista do que deveria. Desses 41% de completos imbecis, some mais 10%, 10,4%, que acho que o governo tem que regular a mídia social, mas a plataforma de mídia social não deve ter o poder de regular o seu próprio conteúdo. Bizarro, esse talvez seja os 10%, a nata da imbecilidade ali, que somadas dão mais da metade do Brasil. Mas você tem 17,1% de gente minimamente razoável que acha que, olha, a regulação de conteúdo deve ser feita apenas pelas empresas, sabe? Se o Twitter não quer um certo tipo de conteúdo, então o Twitter faz essa regulação de conteúdo. Problemático. Assim, propriedade privada é propriedade privada. Se eu quiser ter a minha empresa, se eu tenho a minha empresa de rede social, eu devo ter o direito de regular. Se eu quiser que, cara, eu sou o dono, eu sou o Elon Musk, eu comprei o Twitter, eu mudei o nome para X e agora só pode post sobre o Teletubbies aqui, porque eu gosto de Teletubbies, eu tive uma infância estranha, eu sou um cara estranho. Só pode post com o Teletubbies. Direito meu, empresa minha, quem não quiser que vá para a do vizinho. Ok. Agora, moralmente, é problemático você regular conteúdo. Existe uma forma pela qual o indivíduo consegue regular o conteúdo, que é fazendo isso aqui, ó. E fechei a página.
bloqueei, não aparece mais para mim. Olha só que maravilha, agi que nem um adulto. E agora esse negócio não me enche mais o saco. Mas o impressionante, ok, 17%, razoável, porém questionável. Impressionante. Eu não esperava, quase 31%, quase um terço do Brasil é contra tanto o Estado quanto as mídias sociais ficarem nessa putaria de regular conteúdo. Palmas pro brasileiro, nunca achei que eu fosse dizer isso nesse programa. Palmas pro brasileiro, cara, é um terço da população é o que votou no Javier Milei agora, que fez ele o político mais votado das primárias. Com um terço de gente tendo essas noções e uma eleição de verdade, a gente muda o país rapidinho. Então, meu Deus do céu, parabéns pro brasileiro, parabéns a todos os envolvidos em espalhar essas ideias de liberdade. E é isso aí. O Edu Contra, antes da gente passar para a próxima notícia, está perguntando aqui, hoje vai ter parabéns para os 52 anos do dólar não conversível em ouro. Pô, Edu Contra, a gente estava num clima tão legal, aí você tem que lembrar para a gente, mas calma. Mais ou menos. O dólar já foi arruinado e deixou de ser exatamente com ter um padrão ouro há muito mais de 52 anos, já faz mais de 100 anos. Desde o começo do Fed que o dólar não é mais conversível em ouro. O padrão ouro é necessariamente descentralizado e fixo, sabe? A partir do momento que você centraliza a conversibilidade de um papel em ouro na mão de uma instituição estatal que depois tem o poder de ficar quebrando o valor da moeda, você já não tem mais exatamente um dólar conversível em ouro. Você tem um dólar que fingem que é conversível em ouro. Então o pessoal fala, foi em 70, foi em 72 ou 70, quando foi que acabou a convertibilidade do ouro de vez? 71, né? 71 ou 72? Enfim, o pessoal fica falando, mas acabou o lastro ouro ali, acabou. Não, aquilo ali já era uma bosta, aquilo ali já estava longe do lastro ouro. Aquele sistema que a gente tinha quando tecnicamente acabou a conversibilidade do ouro já era muito mais próximo do sistema financeiro que a gente tem agora do que do sistema financeiro livre do século XIX, onde você não tinha bancos centrais, onde você tinha, de fato, um padrão ouro ali, o bimetalismo, inclusive. Enfim, o problema não é só a capacidade de converter, o problema é a desestatização da moeda. É você tirar o ouro, o ouro, prata, tudo da mão do Estado. A conversibilidade tem que estar na mão de bancos privados e os indivíduos se viram. É a única forma de manter a integridade do valor da moeda. Lucas, esse cara quer falar alguma coisa aí? Tem aquele texto clássico do Rothbard, o que o governo fez com o nosso dinheiro, onde eu acho que o último capítulo, ou até mesmo um anexo que ele coloca no livro, é uma história do padrão monetário nos Estados Unidos, curta, sintética, não expansiva, mas que lá ele mostra como que houve entre a criação do Federal Reserve e o fim efetivo do padrão ouro 6 tentativas de arrebentar com o padrão ouro já, e que culminaram progressivamente no desmantelamento do sistema monetário americano. Sim, desde que o filho da puta do Alexander Hamilton fez o lobby para que o governo, isso nos pais fundadores mesmo, fez o lobby para que o governo tivesse capacidade de se financiar e influenciar no mercado financeiro, se começou a ter uma onda de ataques ao sistema financeiro americano. Desde o começo dos Estados Unidos você tem isso. Isso culminou no Fed, e aí, como o Regis Pott está acontecendo, tá falando, você acabar com a conversibilidade, oficialmente acabar com a conversibilidade do dólar em ouro, simplesmente oficializou o que já estava acontecendo, que era o fim do sistema privado monetário. Mas isso aqui não é só 2 comentários. Então, quem quiser ter acesso a esse texto, estou deixando aqui o grupo do Telegram que eu vou publicar lá. Nice. E o outro é só com um novo apelido do Flávio Dino que eu recebi, que é muito engraçado. É o Gordão Justiças. Né? O Gordão Justiças é clássico, essa eu já tinha escutado. Gordão Justiças, Gordão Direitos. É muito boa.
O Regis Potts tá falando aqui, o Rothbard também entra nesse assunto no The Great American Depression. Puta livraço, inclusive, quem não leu. Quem quer sair dessa mentalidade, a crise de 29 foi o capitalismo exacerbado. O capitalismo sem freios causou a crise de 29. Lê esse livro do Rothbard, The Great American Depression, que é bom para um cacete. O Edu Conta tá lembrando aqui, chega, o Edu Conta já lembrou explicitamente aqui nos nossos comentários, isso aqui é programa de história monetária ou de fake news? É de fake news, isso aqui é programa de fake news, não é de economia. Então, eu não ia fazer nenhuma pergunta de economia, você ia fazer uma pergunta que bateu a curiosidade, por que teu personagem ignorantão teve que fazer um sotaque meio mineiro, assim? Porque, eu ia falar, eu ia cometer crimes de ódio contra Minas, mas eu gosto de Minas Gerais, melhor comida que eu já comi no Brasil inteiro naquele negócio. Não vou cometer crime de ódio com o mineiro. Mas enfim, vamos para mais notícias brasileiras. Energia volta em todo o Brasil, mas causa do apagão ainda não foi divulgada. Para quem está por fora, no caso, eu não sei nem por que eu estou dando essa notícia para vocês, porque aqui na Rússia não teve apagão. De vez em quando tem um ataque de drone. Alguns dias atrás, ao vivaço no programa, eu tive um corte de energia porque caiu um drone ali do lado. Mas, aparentemente, para vocês aí no Brasil, ocorreu um apagão entre as 8h30 da manhã de hoje e dizem, pelo que eu estou recebendo aqui, pelo que me confirmaram, que atingiu quase todos os estados brasileiros, 19 ou 20 estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, tiveram regiões que ficaram sem energia, no mínimo até 10 da manhã. Então, assim, para o pessoal que teve um negócio ok, um apagão tranquilão, foi 1h30 sem eletricidade. Para outros, para os cus do mundo do Brasil, e o Brasil tá cheio de fim de mundo, foi muito mais tempo. Eu cheguei a ouvir falar em 5, 6 horas sem eletricidade, porque é isso aí, pessoal. Voltamos a 2001. É Lula eleito, é 2021 de novo. É 2001 de novo. Foda-se. Apagão. Apagão faz parte da nossa realidade agora. E o pior é que tem gente com a cara de pau, com a pachorra de isentar a responsabilidade do Estado e falar: mas o Bolsonaro privatizou a Eletrobras, né? Sabe? Como se isso fosse responsabilidade do processo de concessão. De privatização. De fato. Ainda bem que o Bolsonaro privatizou a Eletrobras, mas assim, privatizou. Privatizar seria privatizar, vamos por partes. Privatizar uma empresa pública é bom, porque você insere a lógica do lucro ali no meio. Certo. É melhor você ter um ditadorzinho de merda, um monopolista de merda para estatal, que pelo menos está tentando lucrar, do que você ter um corpo eleito pelo governo que nem preocupado com o lucro tá. Mas você privatizar o negócio e não inserir um regime de concorrência, não desregulamentar o mercado, não ajuda em muita coisa. Você só vai pegar um amigo do rei ali, um amigo dos governadores, colocar, aliás, o cara que ficou na direção da Eletrobras depois da privatização era o mesmo diretor da Eletrobras antes da privatização. Então, assim, você não teve uma troca de time. Mais do que isso, o cara ficou sujeito a um monte de pressão política, ficou sujeito a um monte de pressão trabalhista, porque os funcionários públicos estavam falando que eles estavam sofrendo assédio moral dos membros novos da iniciativa privada que chegaram ali. Provavelmente chegou um monte de gente do setor privado que gostava de, como é que se chama mesmo? Trabalhar quando você está no seu emprego. E aí chegou para o pessoal do serviço público e falou: vocês precisam trabalhar. E aí o pessoal do serviço público falou: meu Deus, que é isso? Ninguém nunca falou nesses termos comigo antes. Você teve um monte de problema trabalhista. Isso está vindo curiosamente quando o Lula está falando em comprar energia da Venezuela e, portanto, cai como uma luva nos planos do governo essa crise da Eletrobras. Isso vem logo depois do presidente da Eletrobras renunciar. Ele renunciou anteontem, e agora temos esse problema. Enfim, não temos... A culpa não é do setor privado, porque a Eletrobras
apesar de privatizada e apesar de ter tido uma pequena melhora no serviço depois da privatização, ainda é muito majoritariamente pública, estatizada, estatal, do que privado. Privado seria se não houvesse barreiras de entrada artificiais do mercado, se eu e o Lucas pudéssemos pegar um empréstimo ali no banco e abrir a minha empresa de energia para fornecer para quem quiser comprar. Isso é um sistema privado que é muito mais próximo do que o americano. No americano você tem distritos de energia, sabe? Você tem uma democracia direta em bairros ou em distritos menores do que bairros, muitas vezes. O meu bairro, onde eu morava lá em Los Angeles, em Temple City, tinha 2 ou 3 distritos diferentes de água, acho que 2 distritos de energia, e assim, a cada 2 ou 3 anos, o pessoal desses distritos se reúne e vota em qual empresa eles querem, de qual empresa eles querem comprar energia elétrica, de qual empresa eles querem comprar água. Isso é um mercado já mais próximo do privado, apesar de que os Estados Unidos têm os seus problemas. Eletrobras não é um negócio privado, é um negócio vergonhoso. É como o Causticidade está falando aqui nos nossos comentários. Não é privatização se não tem livre concorrência. Mas é extremamente curioso o fato de que esse apagão acontece na esteira do Lula querendo sabotar a próprio fornecimento de energia do Brasil para ele poder comprar da Venezuela. Ele mesmo já tinha falado isso, que queria fazer acordos de importação de energia com outros países, dentre eles principalmente a Venezuela. Por que ele estava falando isso enquanto o Brasil era autossuficiente no termos da provisão da sua própria energia? Não fazia sentido. Agora faz. Isso, somado à corrupção, somado à má gestão estatal, somado ao petismo, temos 2001 de volta. E, aliás, é um negócio que eu estava, inclusive, avisando para minha mãe hoje, que minha mãe fica em pânico com essas coisas. Gente, já está começando a ter apagão, já está começando a ter falta de diesel, combustível nos lugares. Se você não fez o seu prepping até agora, se você não tem na sua casa pelo menos 3 ou 4 meses de comida para você e os seus entes queridos, se você não tem uma arma, se você não conhece as coisas ao seu redor a ponto de conseguir sair off-grid, Darwin tem um recadinho para você. Tá? Vai dar merda, a chance de dar merda é extremamente grande. Por favor, se preparem. Estoquem comida, estoquem água, estoquem remédio, aprendam esse negócio de prepping. Eu sou noob nesse negócio de prepping. Eu sempre achei que isso era maluquice do Rufus. Eu comecei a entrar nessa onda, né, de 1 ano e meio para cá, depois que começou guerra aqui na Rússia e afins, e isso virou a minha realidade. Está virando a realidade aí. Então, façam o prepping. O que mais que a gente tem? Temos mais uma notícia brasileira para a gente fechar esse bloco. Temor do Exército com a criação da Guarda Nacional. Vamos fechar bem o bloco. Estamos avisando da Guarda Nacional desde o ano passado. Quer dizer, ano passado não tinha o programa ainda, a gente já sabia que ia rolar, porque isso já era algo que os petistas falavam na época de eleição, no discurso eleitoral desses filhos da puta, o discurso que é mais brando, eles já falavam no começo de uma Guarda Nacional. Desde que a gente começou o programa em janeiro, a gente está aqui avisando que vai rolar a Guarda Nacional. Que se não está rolando agora é porque o governo não está, como é que se diz, com capital político o suficiente para fazer isso, mas vai rolar. Toda a ditadura totalitária substitui as forças leais ao país pelas forças leais ao partido, à revolução. A União Soviética fez isso. A Alemanha nazista fez isso. Se a gente quiser exemplos mais recentes, o Irã fez isso. O Irã tem um exército iraniano, mas você também tem a Guarda Revolucionária Iraniana, que é muito mais poderosa do que o exército, e o exército vira só submisso a ela. Então, assim, o Putin, em menor escala, tem isso também. Você tem o exército russo e você tem o Wagner Group e esse complexo de mercenários que ele administra. Então, assim, todo regime autoritário faz isso. Toda ditadura que acende, eventualmente, precisa do seu próprio exército para fazer as atrocidades que o exército não vai fazer. Se bem que o nosso exército
E o PT está sendo até otimista em relação a ele. O nosso exército, em troca do carguinho, em troca da boquinha ali, eles fazem qualquer coisa. Não, em troca, na verdade, de fato, do que o exército não vai fazer. Não vai fazer porque tem integridade? Não, não vai fazer porque está ocupado pintando calçada, etc. Pois é. O não fazer daqui é por uma motivação diferente, né? Pois é. O Regis pode estar falando, pô, é bacana recomendar para o público o canal do sobrevivencialismo do Júlio Lobo. Eu não conheço esse canal de sobrevivencialismo. Fica aí a recomendação do Regis. O que eu recomendo é procurem canais de sobrevivencialismo. Ponto. Entrem nesse mundo porque vocês vão precisar. Aprendam a filtrar água. Aliás, o prepper como filosofia, não é nem vocês vão precisar. Cara, inevitavelmente, de forma cíclicas ao longo da história, a sociedade entra em colapso. As pessoas que têm uma infraestrutura mínima sobrevivem, as pessoas que não têm morrem. Então, tenha, como for de forma cotidiana, até em tempos de paz, essa infraestrutura mínima. Terremotos, furacões, até crises não políticas levam ao prepping. Mas, voltando ao assunto aqui da Guarda Nacional, como é que está acontecendo agora? O que está acontecendo? No futuro, isso aqui vai ser um exército paralelo, composto por criminosos. Ele vai misturar a parte mais radical petista do exército, que não tem lealdade exatamente ao exército, tem lealdade à Revolução Socialista, com criminosos de carreira um pouco mais brandos, sabe? Não com o estuprador, mas aquele soldado do tráfico, o cara que é, de fato, um guerreiro profissional, porém é um criminoso de merda. Vai misturar essas duas coisas e criar um exército do PT, um exército da Revolução Socialista no Brasil. Isso é o que sempre acontece. Para esse lado que está caminhando, esse novo exército, então, vai se sobrepor ao exército. Aliás, não só vai incorporar coisa do exército, mas da polícia militar, polícia civil e afins. Não só vai se sobrepor e subjugar o exército e as forças de segurança tradicionais do Brasil, como vai depois disso cooptar elas, falar, a situação agora é essa, você quer manter o seu carguinho sem bater de frente, sem começar uma guerra civil? Faz o teu aí, e ao mesmo tempo virar uma polícia política, mais do que a PF já é. Então, esse é a mira, é isso que vai acontecer. O que está acontecendo agora? Quais são os passos concretos que estão sendo tomados? Basicamente, o petismo já instaurou aquela narrativa de que o exército é cúmplice do bolsonarismo, o mesmo exército que abandonou o Bolsonaro por ordens dos Estados Unidos, o mesmo exército que ignorou por completo os pedidos da população brasileira para não deixar a fraude eleitoral acontecer, para não deixar a ditadura socialista assim, instaurar. Esse mesmo exército de covardes sem honra e afins, o PT já está fazendo a narrativa de que o exército é cúmplice do bolsonarismo, o exército não é confiável, o exército foi culpado pelo atentado terrorista, entre todas as aspas, ali do 8 de janeiro. Então nós precisamos de um novo órgão que só vai tomar conta ali dos órgãos públicos em Brasília. É só para isso que a gente está criando a Guarda Nacional, pessoal. Só. Não é como se a gente já tivesse a polícia legislativa para fazer isso, né? Não, o brasileiro não sabe o que é polícia legislativa. Foda-se. E tem algumas outras coisas também que eu acho importante mencionar. É uma técnica que eu já venho batendo há algum tempo aqui. De novo, aquela questão. Isso não é uma coisa que é novidade na história da política, das instituições políticas. Sabe? A gente teve isso na Alemanha nazista dos anos 30, a gente teve isso na União Soviética dos anos 30, a gente tem isso em qualquer período autoritário, e principalmente o outro aspecto que conta não é só a ignorância política, mas é uma certa arrogância de pensar que isso acontece no Níger, isso acontece na Somália, isso acontece no Laos, mas não, isso aqui o aqui Brasil, no Brasil, país civilizado, jamais acontecerá. Pois é. Causticidade está falando, as Forças Armadas já são a Guarda Nacional. Duas coisas. Primeiro, que as Forças Armadas já são a vergonha nacional, mas sim, o Causticidade tem razão. As Forças Armadas, em teoria, já são a Guarda Nacional. Por que você cria uma outra Guarda Nacional? É porque você não quer que essa guarda seja nacional, você quer que ela seja revolucionária bolivariana. Só que pega mal pro branding, né? Tem que fazer o time de marketing,
Tem que fazer o negócio ali. Guarda Nacional. Enfim, por agora ela está sendo criada só com o pretexto de fazer a segurança ali em Brasília, de certos órgãos e afins. Óbvio que isso vai se expandir progressivamente e rapidinho até ela virar uma força policial e depois um exército paralelo. E os generais da Forças Armadas já estão, with the butthole in the hand, com o cu na mão. Cadê o general? Na conversa com a Veja, muita credibilidade, o general ilustrou um clima interno sobre a possibilidade da Guarda Nacional. Eu tento colocar para a tropa tudo isso que está acontecendo, que a gente não pode errar. Porque se errar, vão criar a Guarda Nacional. Eu dependo do soldado defender a missão. Se o soldado fizer uma besteira, vão dizer, tá vendo? Com eles não dá para continuar, temos que criar a Guarda Nacional. Então isso já está aparentemente dentro da mentalidade do pessoal do Exército. E você vê como é que é a mentalidade, não no sentido de realmente o petismo é uma palhaçada, esses caras vão chegar com tudo. Não, a gente tem que correr para agradá-los. Do contrário, eles vão tirar nossa boquinha. Sim. É aí que você vê o quão lixo o militar brasileiro de fato é. O negócio, a preocupação não é, eles estão criando uma força, estão pensando em criar uma força armada paralela ao exército brasileiro. Peraí, isso aqui é crime contra a pátria, pessoal, vamos se articular, isso não pode acontecer. Não. Pessoal, é o seguinte, temos que fazer exatamente o que os ditadores querem, senão eles vão tirar a nossa boquinha, eles vão botar outra gente no nosso lugar. Cara, como é que se diz militar um negócio desse? Isso não é militar, isso é puta. Sabe? Enfim. Péssima notícia. Estão caminhando a passos largos para a criação da Guarda Militar, da Guarda Nacional, da Guarda Revolucionária Bolivariana, vamos chamar do que ela é. Lado bom, o Exército ali, o pessoal que fez o L e que usa verde oliva, tá pelo menos com o cu na mão. Agora, tocaram no que de fato interessa, a boquinha. E nesse sentido, assim, é uma coisa que já eu não fico tão pessimista, porque primeiro já era esperado. Segundo, porque, sabe, por mais escrota que seja a situação, já também ajuda cada vez mais a desmoralizar essa máquina de sugar dinheiro público, que são esses palhaços, sabe? Fica muito explícito, muito explícito, realmente, assim, a inutilidade, o desperdício de recursos e a incapacidade de conseguir fazer qualquer coisa desse tipo, assim, uma guarda da Constituição. Mesmo a Constituição brasileira, vai lá que já não é grande coisa, sabe? Sim. Eu concordo com o Edu Contra. O Edu Contra falou, quando o primeiro general for preso, eu vou dar risada e abrir um vinho, de preferência fora do Brasil. Essa é a intenção, por isso que eu já estou fora do Brasil também, porque, né, pelo menos tem drone caindo do céu aqui, mas tem energia elétrica e tem combustível a rodo, e a ditadura militar já está instaurada, né? Tudo aqui pior não vai. Mas acabou o Brasil, tiramos o nosso band-aid. E antes da gente entrar nas nossas notícias, no foco de hoje, na verdade, que é essa situação Polônia, Bielorrússia e Rússia, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, por favor, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, é no boca a boca, é na sugestão de amigo, é na trollada de Facebook ali, de WhatsApp, que a gente está crescendo, e a gente depende da sua ajuda para isso, porque a gente não pode fazer propaganda em nenhum lugar. Então, assim, ajudem, porque a gente cresce e a gente vai preso e a gente... Ou então fica milionário e começa um complexo de entretenimento de verdade no Brasil, com notícias, com... Sei lá, já pensou se eu for o Silvio Santos daqui para frente? Daqui a 10 anos? Isso ia ser maravilhoso. Ao invés de jogar aviãozinho com nota de R$50, eu ia jogar aviãozinho com 38 carregado para o pessoal pegar. Armamento! Ia ser maravilhoso. Então, se o Catalácticos crescer, vocês podem esperar coisas como essa. Ajude a gente a crescer. Temos as nossas outras redes sociais aqui também. Só quem quer um ferro, oi! Oi! Quem quer um ferro? Mas, enfim. Temos as nossas outras redes sociais aqui também. Temos o nosso Telegram para você que quer trocar uma ideia com a gente. Temos o nosso Instagram para você que quer ver os nossos cortes. Temos o Spotify, tudo aqui embaixo para você que quer
escutar o programa ao invés de assistir o programa, às vezes é mais prático. Enfim, temos o TikTok para você que sofreu um acidente quando era criança, bateu a cabeça ali, nunca mais foi o mesmo. Temos várias opções, então escolham e ajudem a gente a crescer. Vamos às nossas notícias internacionais e o que a gente tem para vocês hoje. Rússia testando hoje o rublo digital com certos bancos. Mais um passo na caminhada rumo a... Olha a cara do filho da puta. Mais um passo rumo à eliminação completa da privacidade financeira. Isso vai me fuder, porque eu tenho, o que me dá segurança e privacidade aqui na Rússia é que eu tenho tudo em dólar, ouro, prata e afins. E aí eu vou trocando por rublo essa moeda escrota na medida em que eu preciso para pagar contas e afins, o que é o que eu recomendo para todo mundo. Não exatamente o dólar é interessante para mim porque eu viajo bastante e aí eu posso pegar o dólar depois e se eu for viajar para Israel, trocar, enquanto que se eu tiver rublo na mão, ou ouro eu não troco no aeroporto ainda, mas assim, ouro, prata, diamantes, coisas preciosas na sua mão, e aí você vai descarregando isso ali na medida em que você for pagando as suas contas. O Putin quer acabar com essa putaria. Então, se ele quer um rublo digital, uma moeda, que nem a gente tem qual é o nome? É o Drex no Brasil? É o Drex, sim, né? Sim. Nome de merda. Nome de personagem de cartoon dos décadas de 90 da Nickelodeon. Mas, enfim. Começou hoje os testes. Eles selecionaram algumas agências de alguns bancos para começar a operar e algumas pessoas para começar a operar com esse rublo digital, que por enquanto é 100% conversível no rublo em papel. Você tem um rublo digital ali, se você quiser pagar alguma coisa em papel, você pode ir no banco trocar ele em papel, mas a aposta do governo russo é que eventualmente as pessoas comecem a usar cada vez mais o digital, que é o que todo mundo já faz no cartão de crédito ali, no aplicativo do banco e afins, e eventualmente eles falem, acabou aí o papel, hein? Agora é só digital. E aí, uma vez que é só digital, eles têm o controle completo sobre a sua conta bancária, sobre o seu histórico de compras, vira essencialmente um sistema de crédito social. Ah, Bill, mas está acontecendo na Rússia. Por que isso é relevante? Porque no Brasil vai começar da mesma forma. Esses projetos se implementam sempre da mesma forma. No Brasil, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir falar de bancos específicos. A linha lá no Bradesco de Araraquara, nego começou a usar o Drex já. Ali Não, a própria no TV Itaú petista de que a Feira de gente anunciou, Santana já tem Drex. a própria TV petista que a gente anunciou não começou uma grande metrópole, está sendo testada em município do Tocantins. Exato. Tocantins tem município? Eu sempre pensei que Tocantins fosse um município. É Brincadeira, racismo! Enfim. É assim que esses programas começam. É bom a gente olhar isso acontecer no país dos outros para a gente ter, como é que se diz? Perspectiva para quando acontecer no nosso. E uma segunda razão importante é a Rússia é quem estava na contramão desse movimento. O Putin já falou várias vezes que não tinha interesse nesse negócio de moeda digital e afins. Mudou por uma razão específica. Porque a guerra provavelmente vai escalar. E guerra escalando, o governo vai aproveitar para planificar pesadíssimo a economia, ou pelo menos esses setores essenciais da economia, e vai ser feio de ver. Sim, porque vira um mecanismo muito tanto quanto mais eficiente na cabeça do burocrata de alocar recursos na marra, né? Sim. Como é que você vai ter espião se todo o dinheiro que entra está no sistema do Drex deles? Mas muito mais difícil. Como é que você vai ter sonegação de imposto, que é uma coisa maravilhosa que muita gente faz aqui na Rússia, porque o Estado é extremamente ineficiente? Todo seu dinheiro está ali no Drex. Enfim, tem várias coisas que para o Estado em tempos de guerra, principalmente, é interessante. Para o Estado, não para a população. Isso aqui é uma bosta. Mas, infelizmente, a Rússia está indo nesse caminho, já indicando que eles vão, de fato, aliás, a gente já falou até, o Putin está preparando já para, de fato,
finalmente mobilizar a população para a guerra. O nego falou isso muito, desde que a gente começou o programa, o pessoal está falando, o Putin vai fazer, está mobilizando, está mandando gente para a Ucrânia. Não está. Ele só mandou reserva militar até agora, ele usou uma fração, menos de 10% do potencial militar da Rússia no conflito da Ucrânia. Agora ele já está se preparando burocraticamente para talvez no mês que vem ou algo assim, mobilizar a população mesmo, pegar o civil que está em idade militar e falar, parceiro, deu ruim para você, vem treinar com o titio Wagner aqui, que eles vão te ensinar a pegar um rifle, vão usar um morteiro e afins. O que mais que a gente tem? O Regis Pot falou, o rublo já estava inflacionado e, por consequência, bem desvalorizado antes da guerra com a Ucrânia. Cara, mais ou menos, a relação do câmbio com o rublo é bem estranha, porque qual que é a história do rublo? O rublo eu já venho aqui faz alguns anos. O rublo, sempre que eu conheço, desde que eu venho para a Rússia, já 3 anos, foi a primeira vez que eu vim para cá, 70 para 1 com o dólar. 70 para 1 com o dólar. Eu vi que deu uma travada ou fui eu? Eu acho que foi você. Enfim, o rublo, desde que eu venho para a Rússia, ele é 70 para 1. De vez em quando, aquelas flutuações do câmbio, ele sobe ali, fica 60 para 1. De vez em quando, ele desvaloriza, fica 80 para 1. E tá por isso mesmo. Quando a guerra aconteceu, o rublo disparou. Ele caiu de 50 para 70, de 70 para 1, que sempre foi a média ali, para 50 para 1. Ele valorizou para um cacete, o pessoal não estava entendendo o porquê, o mercado se reajustando ao fato de que a oferta de rublo no mundo caiu demais, porque todo mundo foi um monte de sanção ao mesmo tempo, ninguém mais conseguia comprar rublo e afins, então o pessoal que precisava comprar rublo estava pagando bastante para ter rublo. Depois ele subiu e está em 80 e poucos. Isso, e aí que fica um negócio meio estranho. Aí no Ocidente, estão falando que o rublo tá 100 para 1 com o dólar. Deixa eu ver, deixa eu jogar no Google agora aqui, calma. Google, ruble to dólar. Tá 100 para 1. É mentira. Por quê? Porque, primeiro, nenhum lugar no mundo fora da Rússia basicamente vende rublo. Agora eles estão voltando a vender em lugares mais neutros ali na Turquia, no Oriente Médio e afins. Mas ninguém vende a 100 para 1. Todos os lugares. Aqui na Rússia você compra na faixa dos 80 para 1, que é um preço alto, mais alto dentro daquela flutuação normal que você tinha. E fora onde eu comprei, foi até hoje em Dubai, na Turquia. Montenegro estava usando dólar. Dubai e Turquia, estava tudo nessa faixa de 80 para 1, 80 e um pouquinho para 1, ou seja, ele não está com essa inflação gigantesca que o nego está vendendo aí no Ocidente. Eu não sei de onde que eles tiraram, não sei de onde que veio esse número de 100 para 1, mas ele não existe na prática. Tá pouco valorizado. De fato, o normal era o 70 para 1, mas está no 80 para 1, não está no 100 para 1, não. Enfim, não precisamos inventar problemas para a Rússia, porque a Rússia tem problemas o suficiente de verdade. A lei recente do Putin criminaliza a anonimidade online e obriga checks de identidade para uso de plataformas. Basicamente, qual era o nome da... Era FT alguma coisa, a lei. Enfim, a FT 406, se eu não me lembro, a Lei Federal 406, basicamente tornou obrigatório que plataformas que operam na Rússia e que têm um registro de indivíduos, plataformas como o Reddit, plataformas como Instagram, Facebook, Meta, não, porque já está tudo fora. O VK já sempre fez isso, que é o Facebook russo. A Vita, talvez. Enfim, algumas plataformas
que operam na Rússia, isso é uma lei estranha, porque a maioria das plataformas que operam na Rússia já pedem por convenção o seu nome, o seu telefone, alguma forma de identificação legal para você abrir conta. O TikTok, por exemplo, rola, hein? O TikTok é uma boa. O TikTok é um exemplo bom. O TikTok aqui na Rússia não pedia para você botar o seu rosto, para você botar o seu número de telefone, RG e afins. Agora ele vai ter que pedir alguma forma de identificação válida aos olhos do Estado. Basicamente, o Putin está tornando ilegal a criação de contas fake, de conta onde você só chega ali, blá, 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 cria sua conta e manda bala. O que é um absurdo. A anonimidade na internet é uma coisa maravilhosa, tem os seus problemas, como toda forma de liberdade, sabe? Se você tem a liberdade de comprar e vender droga, você vai ter o viciado. Se você tem a liberdade de comprar e vender arma, você vai ter o criminoso armado. Se você tem a liberdade de, sexual, vai ter gente engravidando quando não deveria. Toda forma de liberdade traz consigo seus problemas. A liberdade da internet, de você poder sair criando conta, é o trollzinho de merda de internet. É um problema pequeno a pagar por você ter anonimidade na hora de falar coisas de fato importantes, na hora de, talvez, por exemplo, criticar o governo. Olha só. Enfim, o filho da puta do Putin está tornando ilegal a conta anônima. Para você abrir conta agora, para você ter uma conta no Reddit, estando na Rússia, você vai precisar de um registro. Vai funcionar? Com certeza absoluta não. Por quê? Porque o povo russo é maravilhoso no uso de evasões do Estado. Todo mundo, a tiazona daqui sabe usar VPN. Sabe? A tia Selma, de 62 anos, que mora numa cidade pequena do interior, sabe usar VPN aqui na Rússia. Principalmente depois da sanção, onde a tia falou: eu preciso usar o Instagram. Meu netinho, como é que eu uso o Instagram? Vó, baixa esse programa aqui, aperta esse botão e pronto, você está na Holanda agora usando o Instagram. É exatamente isso que vai acontecer aqui na Rússia. Mas então, nesse caso, a lei de anonimidade da Rússia nova, ela não contabiliza também a autorização para o uso de VPN? Pelo que eu me lembro, no próprio Reclaim the Net estava falando. Ou isso é bobagem? Não, isso é bobagem. Okay. A lei, aliás, o Putin foi bem claro com isso, a lei não restringe o uso de VPNs. Eu chequei, a gente não divulgou essa notícia ontem, inclusive, mas ontem eu sentei com a minha esposa, enchi o saco dela para ela traduzindo a porra da lei para mim. Ela não restringe o uso de VPN. É possível que no futuro o Putin vá passar, quando ele talvez se der conta de que a lei não funfou, porque todo mundo usa VPN, talvez ele tente restringir VPN, mas VPN já é bem difícil de restringir, sabe? A partir do momento que eu já tenho o programa no meu computador, o programa é código que me leva para outro país, você vai fazer o quê? Sabe? VPN já é ilegal em um monte de países, e esses países continuam usando VPN. Então já é um negócio muito mais difícil de executar, ao contrário de você pegar uma empresa que nem o Reddit, por exemplo, e falar: olha, Reddit, você precisa, para todo acesso da Rússia, pedir, para toda conta de indivíduo russo, pedir um RG, senão você não deixa, a gente censura o seu site aqui. E até isso é meio difícil, porque eles não censuraram o Reddit, mas estão multando o Reddit. É a primeira vez na história que eles estão multando o Reddit. É a primeira vez na história que o governo russo está multando uma rede social no nível do Reddit por circular conteúdo banido. Basicamente, o governo russo está dando uma de Alexandre de Moraes. Por incrível que pareça, eu sempre achei, na minha ingenuidade dos meus 21, 22 anos, que quando o Brasil estivesse ruim e piorando, a gente compararia o Brasil com a Rússia, mas eu estou na situação contrária, né? Quando a Rússia está piorando, ela começa a se parecer com o Brasil. O Putin está dando uma de Alexandre de Moraes e o governo russo agora aplicou uma multa no Reddit porque não gostou da fake news. Segundo o governo russo, tem fake news a respeito do conflito deles na Ucrânia circulando no Reddit. O governo russo chegou e falou: Reddit,
Que nem o Alexandre de Moraes com o Rumble falou, tira isso aí do ar. O Reddit falou, suga minhas bolas, suca bliat. Não vou. E o governo russo falou, então toma essa multa aqui, vamos ver o que vai acontecer. A multa é ridícula. A multa é 2 milhões de rublos. 2 milhões de rublos você não compra um carro. Você compra um carro vagabundo aqui. Quer dizer, 20 pau dólar, 100 mil reais por empresa do tamanho do Reddit. Mas vamos ver se o Reddit vai pagar. Eu não pagaria se fosse dono do Reddit. Foda-se. Tira do país, pessoal loga com VPN. Não vai mudar muito o tráfego dos caras. E ditadorzinho você não negocia, né? Que mais que a gente tem de notícia para os tedes? Saindo da Rússia agora e indo para a parte que de fato importa a respeito desse pedaço do mundo. Polônia e Bielorrússia. Bicho está pegando. A gente ia começar a falar ontem aqui, não deu tempo. Ainda bem que não deu tempo, porque de ontem para hoje aconteceu várias outras coisas. O bagulho está doido. Nas palavras de qualquer mano paulista. A situação está ficando estranha. Por quê? Porque a primeira notícia que a gente teve ontem foi essa aqui. Lukashenko quer fazer as pazes entre a Bielorrússia e a Polônia. E culpa os Estados Unidos e a interferência americana pelo aumento das tensões ali na fronteira. Depois que a Polônia deu aquele truco master no Lukashenko, falou, então vocês estão mobilizando mais gente para a fronteira, então a gente não vai mandar 2 mil soldados a mais, não, o que já estaria triplicando a nossa presença em 6 meses. A gente vai mandar 10 mil, e aí, vai fazer o quê? Aí o Lukashenko falou, vou fazer o quê? Eu vou pedir desculpa e, senta aí, vamos conversar, que porra é essa? Basicamente, o Lukashenko tentou fazer meia culpa ali, peraí, vamos trocar uma ideia, eu vou até, tirar o Wagner da Bielorrússia, pessoal, como forma de mostrar para vocês que eu tô sério, eu vou tirar o Wagner, eu falo, pessoal do Wagner, Prigozhin, tira esse pessoal daqui, esse pessoal tá causando confusão, e o que oficialmente aconteceu? O que oficialmente o Lukashenko fez? Falou, todos os soldados do Wagner têm 2 alternativas. A primeira, eles vão lutar na Líbia, em um conflito lá, eles vão ser realocados para a Líbia, não para a Ucrânia, por algum motivo, né? Ou para o Níger, talvez, ou eles vão ficar num feriadinho ali na Rússia. Os que não quiserem mudar o contrato e ir para a Líbia vão ficar de férias, mas em solo russo. Vai sair todo mundo aqui da Bielorrússia. Na prática, o que aconteceu e o que como é que se diz? O que o Lukashenko de fato fez? O Lukashenko não faz nada nessa altura do campeonato. O Lukashenko é só um servo do Putin. Mas o que ele de fato fez com o Wagner, na verdade, o Wagner de fato fez enquanto o Lukashenko mandava essa propaganda foi 3 coisas. Primeiro, Líbia é os meus bagos. Você teve um remanejo do pessoal de lá pesado para o Níger. Eles estão movendo um monte de tropa do Wagner para ajudar na situação do Níger, na situação da África, que a gente vem mostrando aqui no programa. A gente mostrou na semana passada que basicamente a gente está com o fronte africano da Terceira Guerra Mundial, onde você tem o Níger, você tem o Mali, tem aquele outro Guiné-Bissau, que estão tudo já meio que do lado da Rússia, dominado pela Rússia, já com presença de exércitos mercenários que se misturam com os exércitos locais pró-Rússia, e que o ECOWAS, a organização dos países do noroeste africano leais ao Ocidente, já estavam se mobilizando para mandar uma força militar conjunta para o Níger para assentar o pau no pessoal de lá. Curiosamente, o cara vai pegar o pessoal do Wagner e mudar agora, né? Sai, tirar o pessoal da Bielorrússia agora e mandar para a Líbia, que é relativamente perto da África. Não é Líbia. Eles vão mandar ali para o Níger para trocar porrada e para manter o Níger sob controle russo.
Segunda coisa que eles vão fazer, possivelmente, mandar um pessoalzinho ali de volta para a Ucrânia. O Wagner nunca saiu por completo da Ucrânia, então ali ainda é uma área de interesse. A contra-ofensiva russa já começou. A gente viu ontem ou hoje, né, que o Zelensky, o governo do Zelensky já está evacuando gente ali no nordeste ucraniano, esperando mais incursões russas. Então, talvez esse pessoal do Wagner, que está saindo da Bielorrússia, vá ser mandado para esse novo fronte ali na Ucrânia. E terceiro, que sair da Bielorrússia não vão também, né? O Wagner estava lá treinando os soldados bielorrussos. Esse treinamento, em grande parte, já acabou, mas um pedaço deles vai ser incorporado formalmente ao exército bielorrusso. Vai ser o pessoal que continua ali, só que agora eu não trabalho mais por Wagner, agora eu trabalho tecnicamente por Lukashenko e eu vou comandar umas tropas aqui porque eu tenho experiência, porque eu estou há 2 anos lutando ali na Ucrânia. Então, é basicamente isso que vai acontecer. O Lukashenko tentou fazer esse, peraí, vamos desescalar. O que tem a cara do Prigozhin, porque o Prigozhin que fica fazendo essas jogadas de mídia maluca para semear o caos no inimigo, mas falaram que iam tirar o Wagner para mandar para a Líbia ou para a Rússia, o que não faz nenhum sentido. Provavelmente vão mandar para o Níger e o fronte africano em geral de volta para a Ucrânia e incorporar um pedaço ali na Bielorrússia. E os poloneses, como não são completamente otários, falaram, vai sim, vamos fazer as pazes, vai estar tudo tranquilão, você vai tirar o Wagner da beleza. Vamos mandar mais milhares de tropas para a fronteira com a Bielorrússia também. Isso tem... Por que o Lukashenko falaria algo tão imbecil? Lukashenko é meio imbecil, como todo ditador tosco de oligarquia, mas ele não é... Quer dizer, ele é tosco, mas ele não é imbecil. Não é a Janet Yellen nem o Biden, né? Ainda. Hã? Não é a Janet Yellen nem o Biden ainda. Ele não é a Janet Yellen nem o Biden, não passa tão longe assim, né? Mas assim, Não, o cara que falou que a Covid se curava com álcool e banho quente é infinitamente melhor que... O cara que proibiu você de falar a palavra Covid. Cara, quando eu tive a infelicidade de ir para a Bielorrússia uma vez na minha vida, porque eu ia entrar de coiote na Rússia. As fronteiras estavam fechadas, eu falei, pau no cu do Estado, eu quero ver a minha esposa. Então eu fui para a Bielorrússia, onde as fronteiras estavam abertas, subornei um maluquinho ali, ele me passou pela fronteira da Rússia, e eu fiquei um mês e meio ilegal ali na Rússia, aqui na Rússia, no caso, né? E na época que eu tava passei o quê? 1 dia, 2 dias na Bielorrússia arranjando esse negócio. Quando eu tava lá, era ilegal falar a palavra Covid. Era ilegal falar sobre o Covid como se fosse algo que existia. Porque a política do governo do Lukashenko era: não existe Covid. Então, assim, é um cara tosco, mas não é um cara completamente mongoloide. Ele não ia dar umas declarações dessas sabendo que não ia funcionar. Provavelmente a estratégia é a de pintar olha como nós somos o lado da paz. Olha a China, olha a Índia, olha o país do Oriente Médio. Nós estamos aqui dispostos até a tirar o Wagner para desescalar a situação na fronteira, e esses poloneses malvadinhos continuam mandando milhares de tropas. Ó, que absurdo, ó, que absurdo. Isso possivelmente vai pegar um público ali dentro da Polônia também, sabe? Você vai ter alguns poloneses olhando e falando, pô, governo, que isso? Os caras não estão tentando desescalar? Por que a gente que não quer entrar em guerra, a maioria da população não quer entrar em guerra, por que a gente, a maioria não, mas 40% da população, se eu não me engano, não quer entrar em guerra, por que a gente está entrando em guerra? Por que a gente está escalando? Então, é uma jogada de mídia interessante, tem cara do Prigozhin essa bagaça, velho. Que mais que a gente tem? Ao mesmo tempo, o Wagner Group, que supostamente foi embora, né? O Wagner Group foi expulso, a Bielorrússia mandou ele embora, vai para a Rússia, vai para a Líbia. Vai para a Líbia é pior do que mandar alguém a merda, né? Vai para a Líbia, o Wagner Group sumiu, e aí
A Látvia e a Polônia estão pegando membros do Wagner Group dentro desses países da OTAN, ou seja, isso aí é basicamente um ato de guerra. Você tem membros de um exército inimigo dentro da Látvia, dentro da Polônia, dentro de países da OTAN, fazendo campanhas de recrutamento. O pessoal está prendendo eles a rodo. Virou Rinodê o negócio, né? Hã? Virou Rinodê o Wagner Group, né? Virou Rinodê. Você entra pro Wagner, aí ao invés de ir pra guerra, você vai pra Polônia chamar mais 5 pessoas para entrar no Wagner. Só que essas 5 pessoas, elas não precisam ir pra guerra se elas, cada uma, conseguirem 5 pessoas para entrar no Wagner. E quando a gente terminar esse processo maravilhoso de pirâmide, todo mundo faz parte do Wagner e temos a paz mundial. Olha só que maravilha. Então, será que é essa a estratégia do Prigozhin? Será que é essa a estratégia do Putin? Não sei. O que eu sei é que os caras estão dentro de território da OTAN. O Wagner, que devia estar sendo, supostamente, pelo discurso do Lukashenko, mandado embora da Bielorrússia. Será que é isso que ele quis dizer com mandado embora da Bielorrússia? Eu vou mandar eles embora da Bielorrússia direto para a Polônia e para os países bálticos fazerem recrutamento. O que é interessante também nessa notícia é que mostra que a guerra, o conflito, não é tão preto no branco territorialmente assim. Se tem nego do Wagner arriscando a vida na Polônia para recrutar gente, é porque tem polonês que está disposto a lutar do lado da Rússia. Se tem nego do Wagner na Látvia recrutando gente, é porque tem nego da Látvia disposto a lutar do lado da Rússia. Isso mostra como o Jordan Peterson, de forma genial, identificou isso no começo dessa guerra, lá em 2020, 2021, se eu não me engano, faz muito tempo. Isso não é uma guerra entre países. Isso é uma guerra civil no Ocidente. Entre um pedaço que é mais conservador, um pedaço que é, ao menos em termos de costume, os dois lados são sócia, mas assim, um lado que ao menos em termos de costumes é mais conservador e mais posicionado de forma pró-oligarquia em detrimento da democracia, que são formas de autoritarismo diferente, e o outro lado, o lado ocidental mesmo, americano, britânico, escandinavo, germânico, francês, que é também tão ditatorial quanto, a gente já falou isso algumas vezes no programa, mas mais associado com o progressivismo e a maluquice cultural de trans e afins, e, ao mesmo tempo, mais afeito à forma democrática de autoritarismo, a democracia, a tirania em nome do povo, e a um jogo político diferente. O que a gente está tendo é esse clash. Então, se você pega as zonas de fronteira cultural e civilizacional, se você pega lugares como os Balcãs, como a Polônia, países extremamente conservadores, países com tendências mais oligárquicas do que democráticas, mais conservadoras do que progressistas, às vezes cola. Você chegar e falar, mandar um maluco do Wagner Group lá e falar, cara, você vai lutar pelo globalista contra a gente que está defendendo os valores cristãos, é isso? E aí, pegando isso, é possível que os caras recrutem poloneses para o Wagner Group. É possível que os caras recrutem pessoal da Látvia, pessoal de países que, enquanto estados, estão alinhados à OTAN, mas cuja população não necessariamente, aliás, muitas vezes, principalmente no caso da Polônia, não está alinhada com o projeto de poder da OTAN, com o projeto ideológico e político globalista, centralista, progressista ocidental. Então está rolando isso também. O Edu Contra está falando, um amigo meu quer saber quanto o Wagner Group está pagando. O Wagner Group tinha me oferecido 15 pau por mês, mas eu vou dar uma pesquisada para 15 pau de dólar. Eu vou dar uma pesquisada para ver quanto é que está hoje em dia. Como é que se diz? Digamos que o contrato para um praça normal de país estrangeiro. Eu sou um pouco fora da curva desse negócio, que eu tenho experiências em coisas que eu não vou dizer, assunto para outro dia, mas provavelmente é muito menos do que isso, mas para alguém que está desempregado, às vezes vale a pena. Eu vou procurar saber do Contra aí, eu vou te
eu vou te trazer essa informação, porque é uma informação relevante. Vai que você está desempregado aí no Brasil, não tem mais o que fazer, quer trocar tiro. Às vezes o ser humano gosta de trocar tiro, vai ser pago para trocar tiro, tomar um míssil na cabeça, vai que mais que a gente tem aqui de notícia? Para finalizar esse bloco, temos duas notícias-chave. Primeiro é que, apesar de toda essa guerra de propaganda, apesar do Lukashenko falar, pessoal, calma, vamos fazer as pazes, tá tudo tranquilão. O ministro da defesa dele, o Viktor Krenin, está falando que a possibilidade de um conflito militar direto com a OTAN não é real, não é possível, não é provável, não é certa, não é clara, é óbvia. Basicamente, cara, se acha que a gente não vai entrar em guerra, você é um imbecil. São as palavras do Viktor Krenin. Então, é aquilo que a gente falou, pessoal. É questão de mais 1 para 2 semanas que essa porra estoura. Assim, eu acho 1 para 2 semanas. No máximo, vamos botar um intervalo de confiança. Como o pessoal gosta na estatística. Bota 1 mês para 2, mas eu acho que é muito mais cedo que isso. Eu acho que também, porque essa era a impressão que daria para ter até antes da semana passada. Que seria mais de 1 mês ou 2 meses. Com a escalada, assim, tempo recorde que tá dando, assim, sabe? Mobilizar 10 mil tropas para a fronteira por parte da Polônia. Você já tá tendo a invasão do espaço aéreo polonês por avião do Wagner Group. Sabe? Só não estourou porque a Polônia deu uma regada. Só. Senão aquilo já seria um ato de guerra. Fora aquele aspecto de que o Lukashenko está se preparando desde o começo do ano para recebimento de arma nuclear. Já está com arma nuclear de longo alcance, de curto alcance, já está com tropas russas e do Wagner que sabem operar essa porra. Eles já integraram o que o nego chama o tripé nuclear, né? Que são lançamentos físicos, lançamentos por avião. A OTAN já está dando a Ucrânia como derrotada já, e até de discurso quase. A OTAN já está dando. Falando nisso, né? Chefe de gabinete da OTAN abre para a Ucrânia, essas traduções automáticas são fodas. Mas o Stian Jessen, que é o chefe geral da OTAN, ele está falando que, olha, precisamos sentar para negociar um fim a essa guerra. Precisamos sentar porque já deu desse negócio de Ucrânia. Zelensky, fica sussa aí, cala sua porra da sua boca. Donetsk e Luhansk vão para os caras. O Putin não vai, a essa altura do campeonato, aceitar só o Donetsk e Luhansk. Ele vai pedir parte do sul ali, aquela parte mais de Odessa e afins. Ele vai pedir para ele, porque os ucranianos estão usando aquilo ali para atacar Kiev. Então, assim, negociações difíceis, mas o Jessen tá falando que, olha, é hora de sentar para conversar, para ceder para a Rússia, em troca da Rússia deixar a Ucrânia entrar para a OTAN. É uma atitude interessante, assim, é algo que é uma chance que nós temos, por mais remota, de não vermos essa escalada e de passarmos pela Terceira Guerra Mundial e ufa, sabe? Achei que ia dar merda e não deu. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Por várias razões. Primeiro, porque a Rússia não tem mais interesse. O governo russo, em vários frontes, do Shoigu ao Medvedev, ao Putin, vários membros do alto escalão do governo russo já deixaram claro que qualquer trégua, qualquer paz com o Ocidente é trégua temporária. E trégua temporária com o Ocidente só favorece o Ocidente. Então, a mentalidade do Estado russo agora é essa. É que, cara, toda vez que a gente entra em trégua, o Ocidente se rearma e tenta fazer merda com a gente. Então, né, não vamos. Agora que a gente tá por cima, não vamos. Agora a gente vai até acabar essa porra, até neutralizar e castrar o Ocidente militarmente. Segundo, essas negociações não iam se dar muito bem. Por quê? Porque o Putin ia pedir bastante coisa, ele não ia pedir... Provavelmente o que a OTAN ia querer oferecer seria Donetsk e Luhansk, só, e talvez até pedaços de Donetsk e Luhansk, o que seria inaceitável. O Zelensky ia ficar pistolíssimo, porque o Zelensky quer lutar até o último homem,
menos ele, porque o último homem é ele, no caso, então ele não luta, né? Se ele quer lutar até o último homem, jamais concordaria em ceder território. Pelo contrário, Zelensky fala em tomar de volta a Crimeia, sabe? É um negócio delirante. Ainda continuam, vale a pena destacar no processo de separação de notícias, eu já vi umas 3, 4 notícias de sites ucranianos falando, a Ucrânia conseguiu avanço em Bakhmut. Sabe, os caras continuam noticiando isso ainda. Pois é, os caras estão de fato doidos, em delírio. A Rússia está começando a retomar território ali no norte, os caras ainda estão falando de Bakhmut. Bakhmut caiu há 2 meses, caralho. Estão fazendo avanços em Bakhmut. Que avanços em Bakhmut? Avanços em Bakhmut é sair da cidade a essa altura do campeonato. Mas sentando na mesa, as negociações seriam impossíveis, porque todos os lados iam pedir coisas que o outro lado não quer. O Putin provavelmente não ia querer só Lugansk e Donetsk, ele ia querer todo aquele sul ali para controlar todo o comércio, enfim, ia ser um clusterfuck de negociações. Não existe confiança entre os lados nessa negociação, ia ser um negócio bem difícil de fazer, então não acho que vão acontecer. Podem esperar escaladas dessa bagaça. E terceiro, porque o Biden não ia querer também, né? O Biden e o complexo militar industrial estão ganhando dinheiro pra cacete com essa guerra. Então, você ia ter um lobby forte, talvez o lobby mais forte da política ocidental contra esse tipo de negociação. Talvez essa manifestação tenha sido algo para tentar minar a propaganda do Lukashenko de olha, nós somos os bonzinhos e blá, 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 blá. Talvez não, olha, nós temos gente bonzinha aqui também que quer negociar e afins, talvez tenha sido isso. Mas por hoje é isso. Temos notícias de incêndios também, mas bateu o nosso tempo. Vamos levar isso para quinta-feira, não para amanhã, porque amanhã temos o nosso especial Cataláxia Javier Milei. Vamos contar um pouco da história desse mito da liberdade, um pouco da história pessoal dele, um pouco como é que se diz, dos posicionamentos que ele toma, já tomou, qual é a formação dele, como que foi a história dessa eleição dele, coisas desse tipo. E o que a gente pode esperar? Vamos contrastar ele, por exemplo, com figuras como Bolsonaro e o Bukele, que o pessoal gosta de comparar, ver quais são os prós, os contras e afins, o que podemos esperar da situação argentina. Tudo isso amanhã aqui no Catalácticos, das 6 às 7h30, sempre o seu canal de fake news, conspirações e teorias de extrema-direita. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa, tanto quanto a gente gosta de fazer o programa para vocês, e até amanhã.